A minha primeira pergunta é como é que os organismos de investimento coletivo têm vivido estes tempos? Se há registro, enfim, de mais alguma turbulência junto da base de investidores e um bocadinho como é que vem este momento. Muito bom dia, obrigado António por me convidares para estas conversas, que são extremamente úteis para passar um conjunto de informações que a todo o setor deverá interessar. No domínio dos organismos de investimento coletivos, antes denominados fundos de investimento, na área imobiliária, a indústria tem estado relativamente tranquila. E quando digo relativamente tranquila é porque, por agora, e estamos apenas com um mês e meio de informação relevante, a única alteração que se pode dizer que ocorreu é que houve uma paragem daquilo que eram algumas subscrições que ocorriam de forma regular, mensal, semanal, nos fundos imobiliários abertos. Como sabem, os fundos imobiliários fechados não têm nem resgates, nem subscrições nesta base. Nos abertos, que estamos a falar de um universo de cerca de 3 mil milhões de euros, estamos com níveis de liquidez relativamente elevada por parte até dos maiores operadores, e isso provavelmente é sinónimo da prudência dos fundos neste mercado e permite, se os movimentos de resgate que ocasionalmente vão ocorrendo e que são de dimensão muito moderada, para não dizer insignificante, se estes movimentos perdurarem e forem tão pequenos como foram até agora, neste mês e meio, admito que venham a dar uma oportunidade interessante para os fundos de investimento imobiliário fazerem aplicações imobiliárias com uma taxa de rentabilidade potencialmente superior àquela que fariam há 3 ou 4 ou 6 meses atrás. Ao mesmo tempo que existe a oportunidade de comprar a valores mais reduzidos, os fundos também estão, digamos, de alguma forma preocupados com o valor da avaliação da sua carteira. E isso é uma discussão importante que agora vem ao mercado, que é como encontrar o valor de reavaliação de ativos neste contexto. Que desafios? Esse é um desafio muito importante. Eu acho que quase que apetece dizer que estamos, apesar da CMVM ter dado diretivas, deixe-me interromper, a CMVM deu diretivas claras aos avaliadores para continuarem a sua atividade normal. Portanto, e a diretiva que deram é podem continuar a fazer os relatórios de avaliação, devem continuar a fazer os relatórios de avaliação dentro daquilo que é o cumprimento da lei, daquilo que são os relatórios que periodicamente devem ser feitos. Portanto, não deve haver nenhuma disrupção daquilo que é o cumprimento da avaliação periódica de ativos dentro dos fundos de investimento imobiliário. A permissão que foi dada foi que os avaliadores possam, em vez de fazerem a avaliação com visita ao imóvel, possam mencionar nos seus relatórios de avaliação que, devido à situação do Covid-19, não fizeram uma visita ao local. E, portanto, a CMVM não deu nenhuma abertura para adiar processos de avaliação que recorrentemente devem de ocorrer nos fundos de investimento imobiliário. E do meu ponto de vista, muito bem. Agora, enfrentamos neste momento um desafio, que é como fazer relatórios de avaliação num mercado que, do ponto de vista do volume, do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista daquilo que são a evidência de conclusão de transações, não tem claramente a dimensão para se poder falar de números ou valores com relevância para os avaliadores tomarem como referência. E porquê é que isto é importante?
porque, como todos sabem, o market evidence, portanto, a evidência de mercado dos valores de transação de escritórios, de casas, de armazéns, do que for, é um fator fundamental para se estabelecer parâmetros de avaliação corretos. Não é apenas, não é apenas o método dos rendimentos e dos cash flows futuros que baseia e norteia as avaliações realizadas, são também as evidências de mercado que permitem testar, validar uma determinada avaliação. Ora, se há algo que provavelmente a toda a gente é muito claro neste momento, é que não há evidência de mercado. Porquê? Porque não há mercado. E não havendo mercado, tenho alguma dificuldade em entender como é que se estabelece essa evidência num relatório de avaliação que permita fazer uma comparação de valor. E, portanto, eu acho que os avaliadores terão que ter bastante prudência na forma como vão abordar estas avaliações neste período, uma vez que devem de resistir à tentação de estabelecer hipóteses. Porque as hipóteses têm que ser infirmadas pela realidade e neste momento a realidade não existe na prática uma realidade que permita dizer se é 10, 20, 30 ou 0% a desvalorização de um determinado imóvel neste momento. E, portanto, as hipóteses e o teste dessas hipóteses só poderá ocorrer no momento em que o mercado reabra. Julgo que não deverá faltar muito para que algumas transações venham ao de cima e venham a ser anunciadas. Obviamente que o desconfinamento previsto para dia 2 de maio é uma data que permitirá que algumas conclusões de transações se realizem. Essas, obviamente, terão sido iniciadas num período anterior a este confinamento, não nos darão demasiada informação sobre aquilo que é o impacto. Quem fizer a abordagem pelo método dos rendimentos provavelmente terá mais alguma informação sobre aquilo que potencialmente sejam contratos de arrendamento que possam ter sido renegociados, ou outro tipo de indicadores quantitativos que devem nortear uma avaliação objetiva por parte de quem está obrigado por lei a fazer as avaliações. Berta da Costa, uma das questões que agora muito importante se me coloca é as melhores estratégias para dar uma resposta à crise e para sair desta crise económica. O problema da habitação e o apoio à população mais vulnerável é uma das questões e o tema da habitação acessível volta a estar em cima da mesa. Os OICs podem ser parte da solução para responder ao problema da habitação acessível em termos no plano imobiliário? Os OICs imobiliários têm um papel importante, já tiveram no passado, como sabem, para resolver alguns problemas específicos no setor bancário, criaram-se FIAs. Os FIAs é suposto que acabem no final deste ano, de acordo com a legislação, e, portanto, é natural que os OICs, caso venham a ser estabelecidas as regras fiscais que permitam aceder ao regime previsto para o regime de arrendamento habitacional acessível, é natural que os OICs também possam vir a fazer parte desse universo de investidores que estão interessados num conjunto de ativos que sofrem de um problema há muito tempo, que é de escassez de oferta. E, portanto, se houver investidores com capital que queiram avançar para investimentos em prédios que venham a ser ou reabilitados ou venham a ser modificados para estarem dentro deste regime, e seja possível, insisto, claramente definir e transpor o regime fiscal que é permitido a este tipo de arrendamentos,
nesse caso teremos provavelmente uma participação maior do que aquela que tem sido a histórica nos OICs imobiliários no setor residencial, que, como sabem, é muito pequena, portanto não tem sido parte da solução. Os OICs imobiliários não tem sido no passado uma área onde haja qualquer tipo de investimento ou investimento de relevo, uma vez que havia uma desvantagem fiscal e, sobretudo, havia uma rendibilidade muito inferior a outro tipo de investimentos, como são investimento em escritórios, investimento em logística ou noutro tipo de operações. E, portanto, o normal, uma decisão de um gestor prudente, de um gestor eficiente, que pretende entregar o maior rendimento possível aos seus participantes, o normal era não investir em residencial. Se essa desvantagem competitiva vier a desaparecer, é natural que seja possível encontrar mais investidores interessados em entrar no regime de arrendamento acessível. Até porque no regime de arrendamento acessível há um fator relativamente importante a ter em conta, que é a possibilidade de mitigação de risco que o setor residencial sempre tem de não pagamento de rendas através de mecanismos de seguros. Perfeito. Muito obrigado por esta visão mais da componente de investimento. Esperamos ter aqui uma oportunidade para poder estar juntos muito em breve. Vamos arrancar, já anunciamos a conferência do Estoril a 24 e 25 de setembro. Esperamos também encontrar-nos lá. Muito obrigado. Esperamos que antes disso até, mas se não for antes, até setembro. Um grande abraço. Um grande abraço, obrigado.